Caríssimos irmãos, também rádio ouvintes e as redes sociais. Essa profecia de Ezequiel é uma profecia que fala do templo, que Deus voltará a encher o templo com a sua glória. Ali estará o meu pé. A glória do Senhor entrou, né? Engraçado que começa assim, que vem do nascente do Oriente essa glória, e um ruído acompanhava semelhante ao ruído de águas caudalosas. Então o Espírito raptou-me e me levou para dentro do pátio interno. E eu vi que o templo ficou cheio da sua glória. Filho do homem, este é o lugar do meu trono. É o lugar que coloco a planta dos meus pés. Bem, aqui nós temos... Como é que a gente lê a Bíblia? Com quais linhas? A linha da conti e da... Qual que seria a linha da continuidade? O templo, na invasão, foi destruído. Na invasão dos babilônicos. Destruído. A Arca da Aliança foi o quê? Roubada. O templo, na época de Jesus, não tinha mais a Arca da Aliança. Tanto é que os romanos entraram a cavalo, querendo ver o que tinha lá no... Como é que chama lá dentro, onde ficava a Arca da Aliança? Santo dos Santos. Eles entraram a cavalo e não viram nada. Porque eles nunca substituíram a Arca da Aliança, até porque Deus fez de propósito. Por que a arca não estava lá mais? Porque quem era a arca agora? Maria. E a tábua da lei agora? Jesus. Tanto que Deus é perfeito no que faz, né? Não tinha mais lá dentro, porque já existia ali. Então, aqui, a primeira análise de continuidade é que o templo ia ser reconstruído. Sem dúvida, o templo ia ser reconstruído. E Deus ia encontrar o seu povo no templo, que foi destruído. Mas, de uma forma mais profunda, o que é que Jesus falou que é o templo? Quando Jesus falava de templo, ele falava de quê? Do seu corpo. Sim? Então eu posso dizer que Deus está profetizando que o nosso templo, o corpo, ficará cheio de glória. Como é que é a porta de entrada para o Espírito Santo entrar no nosso corpo? Batismo. Por isso que fala o ruído de águas. A água, né? Claro, gente. Vocês têm que... Se vocês não voarem com Deus e olhar, vocês vão ficar aqui olhando as coisinhas picadas. Olha, voa com Deus. Ou seja, Deus está profetizando que... Vamos mais profundo agora, mais um passo. Que todo esse nosso vazio, nosso desejo de ser preenchido, toda a plenitude que a gente pede, esse desejo de ser saciado em plenitude, acontecerá no nosso templo com o Espírito Santo, né? Ele vai preencher. Só que, claro, que enquanto a gente está aqui nesse mundo, a união entre o templo do corpo e o Espírito Santo se dá no templo também. Por isso que os sacramentos estão aqui. Para você, infelizmente, ninguém vai ter plenitude total se não tiver uma comunhão, né? Essa comunhão com Cristo, ou comunhão espiritual, vocês sabem, né? Para quem não tem acesso, mas a comunhão espiritual, vocês já sabem que Deus pode. Mas você precisa de comungar, para sua alma sentir plena, cheia do Espírito, né? A confissão, porque quando você sai do estado de graça, né, você fica vazio. Então você precisa de confessar para o Espírito entrar na sua alma. Claro que o Espírito Santo não é que ele sai
você não deixa de ser templo, mas ele não entra na alma de quem não está em estado de graça. Ele está ali tentando seduzir, para você voltar ao estado de graça. Por isso que é importante a pregação, para a pessoa ter desejo de romper com o pecado e buscar o sacramento da confissão. Mas sempre, qualquer ser humano que deseja ser pleno, feliz, tem que frequentar o templo. Olha tanto que a igreja é sábia. Aí o que a igreja faz? Pega a passagem do Evangelho que fala daqueles que se comportam de uma forma errada no templo. Os fariseus, os mestres da lei. Aí Jesus diz, no templo, faça o que eles dizem. Não faça o que eles fazem. Como assim? Para você viver no templo e ter plenitude de vida, você tem que ser cada dia menor. Não chame de mestre. Não se chame de mestre ou de guia. O que Jesus está dizendo? Vejam bem. O padre que prega. Vamos supor que eu tenha tempo de estudar todos os livros que estão ali. Estou cheio de conhecimento. Tem dois caminhos. O do orgulho. Eu sinto que Deus está no bolso. Eu domino Deus. Aí eu olho para vocês de cima para baixo. Como eu sei, vocês não. Nunca vou ter plenitude de coração nem vida. Nunca o Espírito Santo vai me preencher. Por quê? Porque eu estou cheio de mim. Não tem espaço para o Espírito. Vamos supor que eu seja o mesmo padre, que estuda muito, inteligente, que fica lá, que sabe de cor tudo. Mas reconhece que a verdade, que é Cristo, que é Deus, é infinitamente maior que nós. Ora, se a verdade é infinitamente maior, eu não consigo dominá-la. Eu consigo contemplá-la. Não é não? O que Deus faz? Muitas vezes Ele usa pessoas que não sabem nem ler para contemplando a verdade dele, me digam a verdade. Se eu sou orgulhoso, eu ignoro. Essa aí. Se eu realmente estou no caminho de Deus, eu tenho que ficar atento. Porque daquela pessoa que analfabeta pode sair a verdade que Deus quer que eu faça para a minha vida naquele momento. Por quê? Porque eu sei que nós dois, eu que estudo dia e noite, e a senhora que não sabe nem ler, para nós dois falta o quê para aprender? O infinito. Ou não? Então o que Jesus está querendo dizer? Quanto mais profundamente você está no templo, menor você tem que se sentir. Porque aí sim você está reconhecendo que está tendo um contato com Deus. Imagina que você está num ambiente fechadinho, pequenininho, e você vai entrando até que você... Vamos lá, você está no rio Caiapó, Araguaia, Tocantins, sei lá, não sei se está certo não. Mar. Quando você entra no mar, e lá no meio, qual que é a sensação que você tem? De ter sido engolido, que você é pequeno. Ou não? Você não fala assim, eu estou dominando o mar. Você está dominado. Quando você está num barquinho à deriva no meio do mar, qualquer pessoa que aparece no outro barquinho, você pede ajuda, né? Porque está todo mundo em algo esplendoroso. Ou seja, a tendência normal é que você se sinta cada vez menor, pequeno, bem pequeno. Os místicos,
Os santos sentiam nada. Nada. Né? Por isso que quando você elogia um místico, ele nem ouve o elogio de tão que ele está totalmente tomado pela grandeza de Deus. Na verdade, assim, ele acha ridículo, assim, não consegue, não entra no coração, porque ele já sabe que ele é pequeno. Quando você reconhece isso, toda a glória de Deus entra. E os seus desejos são preenchidos. Porque você deu totalmente espaço para o Espírito. É isso que o Evangelho está ensinando para você viver no templo. Cada dia mais, você se reconhece pequeno, menor. Porque Deus, você vai vendo quem é Deus e quem é Eu sempre, quando vejo alguém que não é de igreja, eu falo, não, se eu quisesse largar de ser padre, eu vou trabalhar amanhã, ganharia lá meus, dinheiro adoidado. É que Deus eu falo isso da boca para fora. Por quê? Porque é ridículo pensar que eu vou afastar de Deus, entende? É um Zé Ninguém ao extremo de Zé Ninguém falar que vai deixar o Senhor do universo. Não tem lógica. Entende o que eu estou falando? Não. Você vai ganhando consciência de quem é Deus e quem é você. Quem é você? Nada. Zero. Sem Deus, nada. Se Deus me ama, para onde que eu vou? É o que Pedro falou para Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. A pessoa que afasta de Deus é porque ela não tem consciência de quem é ela. E nem de quem é, muito menos de quem é Deus. E aí, à medida que você vai no templo tendo essa plenitude, acontece o que acontece no Salmo. A paz vai anunciar, paz no coração, né? Verdade e amor se encontram. Porque em Deus Ele é verdade, Ele é amor. A justiça e a paz se abraçam, né? O Senhor nos dará tudo o que é bom, porque Ele é a bondade. Vocês conseguem entender o caminho que eu fiz? Não? O caminho do templo, o templo humano, a pequenez, os sacramentos, né? Cada dia. Ou seja, vocês têm que rezar para um padre reconhecer cada vez mais que ele não é nada. Esse vai ser o melhor padre que vai existir. Nada. Zero à esquerda. Tudo que é que o Espírito faz. Né? E vocês também têm que reconhecer. Por isso que Jesus fala, não siga os fariseus que querem ser cumprimentados, querem estar em primeiro lugar, ser reconhecidos. Não. Ou seja, quando vocês servirem no templo, não busque reconhecimento. Não busque, tudo bem. A gente tem que elogiar às vezes alguma coisa. Mas vocês não devem buscar isso. Busca o esquecimento, a pequenez, o trabalho escondido, por amor a Deus. Estar ali sem nada em troca. Porque quanto mais você estiver aqui desse jeito, mais pleno você vai ficar. E menos necessitado de elogio e reconhecimento você vai ter. Isso se chama plenitude de vida. Isso vai refletir no casamento. Não existe mulher ou homem, falo mulher porque mulher é mais sensível, que seja plena no templo, que vai ficar choramingando se o marido vai lembrar do aniversário de casamento, né? Ela está tão plena que ela vai lembrar e vai se doar. Ela não precisa de carência de marido, porque ela já está plena no templo. Ok? Ou não? Então vamos pedir que São Bernardo interceda para que nós estejamos plenos. Mas para que nós estejamos plenos, nós temos que estar no estado de graça, buscando os sacramentos no templo, e cada vez mais diminuir, ser o menor. O menor entre nós deve ser, entre aspas, o mais invejado, porque é nele que está a plenitude do Espírito.
aquele que reconhece que nada é, né? Que tudo vem de Deus, que só Ele é bom. Assim seja.